Meu nome é Osni Lourenço, eu sou reflexoterapeuta há 28 anos e trabalho já com a saúde emocional há mais de 30 anos. E eu vim aqui hoje contar para você a história da reflexologia. Você sabia que o que difere conhecer personagens, conquistas, nações, o que difere eles é o sentimento que nós temos por eles. Amamos ou odiamos. E o que faz com que nós tenhamos sentimento por essas pessoas que já viveram, ou essas experiências que foram passadas há muito tempo atrás, porque permitimos que nos afetem, nos moldem e até crie sentimentos em nós. A razão disso é a história. Sim, quando você conhece uma pessoa, necessariamente você não tem sentimentos por ela. Mas quando você conhece a sua história, o seu legado, você passa então a sentir sentimentos que você nunca sentiu e mesmo que você não tenha conhecido. E é sobre isso que eu vou falar para você agora. A história milenar da reflexologia. Para alguns, uma moda. Para outros, uma técnica que apareceu recentemente. Mas a história indica que há mais de 4.500 anos atrás, ela já era praticada com êxito em grandes nações e até dentro de grandes palácios. Vamos conhecer então agora a história da reflexologia. E venha comigo, e assim como eu, se apaixone por ela. A história da reflexologia. Vamos viajar nesse mundo da reflexologia e saber como ela chegou até você, de onde que ela veio, que mudança sofreu com o decorrer dos anos e como ela tem hoje ajudado milhares de pessoas. A reflexologia, ela não teve uma pessoa responsável pela sua criação. Deduzimos que alguém pisou numa pedra e doeu muito. E a pessoa começou a apertar aquele ponto, mas a dor não passava. Ele continuou fazendo digitopressura até que finalmente a dor passou. E essa pessoa pôde observar, como todo gênio, cientista, que a dor do estômago passou. E ele começou a apertar esse ponto em outras pessoas e depois apareceram outros pontos. E assim a reflexologia começou a ganhar mais adeptos e se tornar uma forma de medicina muito utilizada no passado. Ela foi tão utilizada no passado que os primeiros registros que temos dela vêm de uma cidade chamada Saqqarah, no Egito. A tumba de um médico egípcio chamado Akmahor. Então, essas inscrições, elas datam aproximadamente de 2300 a 2500 a.C. E nessa inscrição nós vemos as pessoas da tribo de Faraó sendo tratadas com reflexologia por escravos. Embaixo tem uma inscrição que diz, por favor não aperte muito, porque está doendo muito. E o escravo responde, mas a dor é importante para que você também se restabeleça da sua saúde. Aqui nós vemos a mesma imagem, só que agora com diagramação, e essa diagramação faz com que nós entendamos um pouco melhor o que estava inscrito na parede lá da tumba do médico Akmahor. Durante milhares de anos a reflexologia ela era conhecida pelo mundo inteiro. E para vocês terem uma ideia, do Egito ela já estava na China. Porém, houve um tempo de obscurantismo, 600 anos de Inquisição, onde a reflexologia e outras técnicas terapêuticas foram completamente destruídas. Porém, a Inquisição não chegou na China. E a China, então, ela continua com a reflexologia. Dados milenares, como escritos e desenhos em livros de 3.000 anos, mostra a reflexologia sendo usada
também lá na China. Uma vez acabada a Inquisição, volta novamente o conhecimento ser espalhado pelo mundo. E a reflexologia surge então na Alemanha, no começo do século passado. Então, um médico chamado William Fitzgerald, ele foi até a Alemanha, conheceu o shiatsu e conheceu também a reflexologia. E apertando pontos dos pés até a cabeça, ele percebeu que ela era ótima para analgesia, para tirar as dores. Ele lançou esse livro, Terapia Zonal. Nesse livro ele explica que o corpo pode ser dividido em 10 zonas, 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo. E desde a sola dos pés até o topo da cabeça. E por pressionar essas zonas, essas linhas zonais, então você tem o restabelecimento da saúde e até a eliminação de certas dores. Mas infelizmente Fitzgerald não foi levado a sério pela classe médica, porque ele só queria ensinar isso para a classe médica. Mas um desses médicos, chamado Joseph Healy, ele se interessou muito pela reflexologia e começou a se dedicar a isso junto com a sua esposa Elizabeth Healy. Joseph Healy gostava de métodos não convencionais para tratamentos e assim ele se interessou também pela reflexologia. Contrário de Fitzgerald, Healy não quis ensinar somente para a classe médica. Ele quis ensinar para todas as pessoas que quisessem aprender. E assim ensinou para enfermeiros, para massagistas e outros profissionais daquela época. Um desses alunos foi Eunice Ingham. Eunice Ingham, ela se apaixonou tanto pela reflexologia que se dedicou totalmente a ela e ao estudo dela. E ela escreveu 2 livros chamados A História que os Pés Contam. Nela, ela relata a experiência dela e a teoria que ela achava que como a reflexologia podia funcionar a respeito de energias e aquilo que ela vinha aprendido. Que a reflexologia, ela funcionava porque havia estagnação de energia na sola dos pés, provocada por cristais. E esses cristais, uma vez dissipados ou retirados ou eliminados, a energia flui novamente e vinha a saúde. Essa teoria ela é milenar e até o ano de 1990 ela ainda persistia. Eunice Ingham, ela é chamada de mãe da reflexologia, porque ela foi a primeira a fazer os mapas de reflexologia e dar nome a esses órgãos. Ela, como todo gênio e cientista, ela também dividiu o corpo ao meio e percebeu que os órgãos que estavam do lado direito do corpo estavam no pé direito e os que estavam do lado esquerdo no corpo estavam no pé esquerdo. E tudo que estava no meio estava nos 2 pés. Assim como a coluna, uma das coisas mais difíceis de descobrir. Mas se vocês observarem a coluna, né, no pé, vocês vão que ela tem o mesmo formato do pé. A criação nos fez de uma maneira tão maravilhosa para que o nosso pé fosse um mapa do nosso corpo inteiro. Então, desde o cóccix até a cervical 1 ou atlas, ela conforme a linha do corpo, ela obedece exatamente. Se nós colocarmos isso num pé, nós vamos ver que a coluna ela está na quina do osso, né, do pé. Então, na quina das falanges, na quina do metatarso e assim por diante. E quando você pega vértebras, osso, você tem que pegar no osso da coluna. E quando você pega músculos da coluna, você tem que pegar na carne da coluna. Por isso que nós dizemos que osso é osso e carne é carne. Se eu vou pegar um osso, eu tenho que pegar onde tem osso. Se eu pegar uma carne, tem que pegar aonde tem carne. E por que eu estou falando isso? Porque infelizmente surgiram mapas imprecisos. Por exemplo, esse mapa, nós vemos nele a coluna na parte de baixo do pé. Porém, se você for apertar essa região na planta do pé, você vai ter carne, músculos, você não vai ter ossos, que nem a coluna. Então, ela já está totalmente fora de cogitações. Vemos outros pontos aqui, como a bexiga, também ela está localizada de maneira errada, e o estômago, e assim por diante, o que acaba confundindo o profissional
que usaria esse mapa. Um outro mapa muito impreciso é esse aqui, onde nós vemos que a coluna ela começa abaixo da almofada superior. Mas não aprendemos que a coluna vai até a cabeça, logo o hálux sendo a cabeça, então essa coluna deveria chegar até a cabeça. Mas para ela chegar, ela tem que passar por um anjinho, tem que passar pelo estômago e até chegar na cabeça. Então, totalmente errada. Também, se obedecermos o nosso corpo, nós vamos ver que o nosso intestino, conforme o primeiro mapa, ele sobe pela direita, no lado direito, atravessa para o lado esquerdo, desce pelo lado esquerdo e vira. No segundo mapa, nós vemos o intestino completamente num pé só, todinho ele. Não dá para trabalhar assim, gente. Sinceramente, não dá. Então, por isso é necessário mapas que condigam com a verdade. Eunice começou e hoje existem outros mapas que realmente lhe mostram com perfeição onde estão os pontos que iremos estudar. Por exemplo, esse outro mapa aqui do IOR, onde vemos com mais precisão e acerto onde estão cada ponto. Esse mapa foi feito segundo a localização precisa dos pontos nos pés. Aqui nós não temos todos os pontos, né? Quando eu aprendi a reflexologia, né, eram apenas 56 pontos nos pés. Hoje já passam de 160 pontos novos e específicos para que nós possamos ter um ataque mais direto à fonte do problema, aonde está realmente a causa da doença. Eunice Ingham, ela ensinou Margarida Gotto. Margarida Gotto, ela veio para a América Latina, mais especificamente no Paraguai, aonde ela trabalhou de missionária religiosa pela vida toda. E no início, para se manter, ela usava a reflexologia. O sucesso foi tão grande que ela veio até a tratar a família do presidente na época. E eles pediram para que ela ensinasse essa técnica para os paraguaios. E lá tem um instituto chamado Instituto Conaras, que é avalizado pela Secretaria da Educação e a Secretaria de Saúde. E ela começou a dar um curso de 2 anos lá. Era 1 ano de reflexologia, 1 ano de experiência e mais 1 ano de massagem sueca. Alguns brasileiros, então, chegaram até o Paraguai e foram aprender reflexologia. E um desses brasileiros chamou Eric Mota. Eric Mota Pereira era um jovem de apenas 20 e poucos anos que se interessou por essa técnica e viveu no Paraguai para estudar a reflexologia e trouxe ao Brasil. No ano de 1992, eu aprendi a reflexologia. Eu estava ajudando uma pessoa com depressão e ela já havia tomado vários tipos de medicamento e estava em doses elevadas. E o médico não falou que não podia dar mais remédio para ela. Mas ela só chorava, não conseguia dormir e começou a falar em suicídio. Não queria mais tomar banho, não queria mais se alimentar. E foi nessa época que eu, junto com um amigo meu, o Marcos, levamos ela, a Neuza Chamarchella, até o Eric. Porque me disseram que tinha um tratamento que apertando o pé você tratava a depressão. Falei, já fizemos tudo que podia ser feito, então vamos lá. E lá chegando vi esse jovem, né, de 26 anos de idade na época. E ao subir no consultório dele, levamos ela, que era um sobrado. Ele começou a apertar o pé dela e começou a falar as coisas que ela tinha, o que tinha acontecido, como que ela estava. E eu fiquei admiradíssimo com aquilo. E falei para ele, Eric, por favor, me ensina essa técnica. E ele disse que não podia, porque ele já tinha tentado, não tinha conseguido. Semana seguinte pedi de novo, terceira semana. Na quinta semana, quando a Neuza já estava ótima, sem medicamento nenhum e sem depressão nenhuma, dançando e cantando na casa dela, ele falou, tá bom, eu vou te ensinar. E assim então começou meus estudos de reflexologia.
em 1992, o ano inclusive que eu me formei. Comecei então a tratar com reflexologia nessa época e comecei a me aprofundar nos estudos. Os resultados eram maravilhosos. Em 93 eu cheguei a atender, para vocês terem uma ideia, mais de 120 pessoas por semana. Eram os atendimentos que eu fazia com reflexologia. Com isso, houve uma necessidade muito grande de eu compartilhar o meu conhecimento. E no ano de 1994 eu comecei a dar aulas. Também foi nessa época que eu comecei a desenvolver a explicação da reflexologia. No ano de 1993, eu comecei estudos da reflexologia emocional. Porque alguns pacientes falavam, puxa, eu estou melhorando tanto. Aí eu falei, emocionalmente, eu falei, o que você está fazendo? É só reflexologia. Então eu comecei a estudar o que eu estava fazendo. Por que se tornaram pessoas mais perdoadores, menos orgulhosas? Por que equilibraram as necessidades de ajudar? As ansiedades, os medos, por que diminuíram tanto? E eu comecei a pesquisar então. A partir de então, criei a reflexologia emocional. O Eric já vinha começado alguns estudos. E aí eu comecei a estudar nos meus pacientes. E desenvolvemos o que, com o passar do tempo, se tornou a exclusividade no Brasil, essa reflexologia emocional. Os estudos continuaram de 93 para cá. E então começamos a associar outras técnicas, como psicologia, psicanálise, imagens mentais, calotonia. Então, e essas técnicas e outras, junto com a reflexologia, geraram as IMTs, aonde nós fazemos um tratamento do inconsciente através do uso de imagens mentais, junto com as técnicas da reflexologia. Hoje, continuamos estudando e elas continuam evoluindo e tendo resultados cada vez mais rápidos e melhores. Hoje já é possível fazer atendimento com reflexologia online, o que para muitos era totalmente impossível. Em 1994 eu criei a explicação da reflexologia científica, a teoria da reflexologia científica no Brasil. E ela foi apresentada no congresso, no primeiro congresso de reflexologia científica do Brasil, em 1994. E lá eu apresentei essa teoria. Havia presente nesse congresso as maiores autoridades da medicina alternativa. E esse trabalho futuramente iria ser publicado em um livro. E o que essa teoria quer nos ensinar? Bem, em termos simples, o órgão, quando ele está doente ou machucado, ele manda um impulso nervoso ao cérebro. O cérebro, o que ele faz? Ele pega essa informação e devolve ao órgão um outro comando para que o órgão manifeste sintomas de que mal ele está passando. Então, se o coração está com problema, ele pode desenvolver uma arritmia, uma taquicardia ou mesmo dores. De acordo com o sintoma, o médico sabe o que o paciente tem. Porém, na reflexologia científica, diferente da reflexologia que o mundo até hoje usa, nós não acreditamos em cristais e nem mesmo estagnação. Ao contrário, estudando a fisiologia, eu pude observar que um segundo comando, ele sai do cérebro e ele vai diretamente para os pés. Quanto maior for o problema de saúde, maior vai ser a descarga elétrica que o pé vai receber. Quanto maior essa descarga elétrica, maior a formação dessa bolha de sangue. Porque a eletricidade não deixa o sangue sair e fica atraindo, formando uma bolha perto do terminal nervoso. Quando a gente aperta o ponto, estamos apertando a bolha que ao tocar no terminal nervoso produz a dor. Então, quanto maior a descarga elétrica, maior vai ser essa concentração de sangue, essa bolinha. E quanto maior essa bolha, mais sensível será a pessoa ao toque que nós vamos dar a ela. Nós eliminamos essa bolha de sangue, espalhamos ela para o sistema linfático acabar com ela. E ao mesmo tempo nós mandamos informação ao cérebro para que ele
corrija os problemas de saúde daquele órgão. Então o cérebro manda um impulso nervoso e assim o órgão será restabelecido às suas funções normais. Então, diferente da outra explicação, o sistema nervoso estabelecendo a saúde através da homeostase e também de impulsos elétricos. Nós crescemos como essas estrelas, a reflexologia por o mundo inteiro. Sempre usando a reflexologia com estímulos. Esses estímulos levam até o cérebro as informações que ele precisa receber e assim ele vai curar os problemas de saúde. Sempre usando os pés como protagonistas, nós, na reflexologia, usando essa reflexologia científica baseada completamente na fisiologia humana, nós temos ajudado milhares de pessoas, então, a ter uma saúde melhor, fisicamente e emocionalmente. Em agosto de 2000, então, nasce o IOR. E esse é o nosso símbolo. Os pés, um homem estrela no meio e o fluxo da reflexologia sempre contínuo no corpo da pessoa. Em 2002 foi lançado pela editora Ground a primeira edição do livro Flexologia Podal. Essa editora, que eu tenho um carinho muito grande, além de amigos, são excelentes profissionais. E me apoiaram, né, na confecção do livro, na edição do livro. E foi nele que eu publiquei a teoria científica da reflexologia. Hoje estamos indo já para a 7ª edição com mais de 20 mil livros vendidos. No ano de 2009, com a editora Mercúrio, que lançaria um livro chamado A Linguagem dos Pés. Esse livro seria lançado ainda. E eu fui procurado porque elas me disseram que eu entendia tudo sobre pé. Mas de repente o material que eu tive era um material totalmente estranho, porque nesse material falava que cada dedo correspondia a uma emoção e mudava segundo a característica de personalidade que a pessoa desenvolvia com o tempo. Comecei a estudar esse espelho, que não era um livro ainda, né, e comecei a perceber que realmente era muito funcional. Porém, tinha algumas coisas para melhorar, como por que funcionava e uma margem de erro que o próprio escritor ele escreveu, né, de 30%. Então eu comecei a estudar para que melhorasse isso e reduzisse essa margem de erro para zero. E também que fosse explicado de uma maneira mais científica como que funcionava isso. Em 2010 eu contatei o autor, né, e criador dessa técnica, o Emílio Samugi, para que ele pudesse, então, me explicar, né, com mais detalhes a respeito disso. Ele falou que ele não tem essas explicações. Então eu falei, olha, eu estudei e eu tenho essas explicações. E passei para ele por e-mail, continuamos conversando, falando desse trabalho, desenvolvendo as coisas. Houve problema de tradução, porque o livro ele foi escrito a princípio em holandês, e do holandês foi traduzido para o português e lançado em 2010. Então, fizemos alguns ajustes, tiramos essas margens de erro e expliquei cientificamente como funcionava. No ano de 2014, foi o lançamento do segundo livro, Ten Lessons to, em holandês. Esse livro não foi publicado no Brasil, porque o outro também não fez o sucesso que se esperava, devido àqueles ajustes que precisavam ser feitos, né? Mas para mim foi um motivo de muita alegria, porque esse livro ele tem todos os meus trabalhos que eu fiz aqui no Brasil, explicando a teoria de como funciona fisiologicamente a linguagem dos pés, além dos ajustes necessários que tinha que ver no primeiro, e foram colocados em segundo livro. Aqui também nesse segundo livro tem outras autoridades, né, internacionais, além do IMRI, que também estudaram e colocaram seus trabalhos aqui. Então, para mim é um privilégio ser co-escritor,
né, desse autor dessa técnica e participar também da história da linguagem dos pés no mundo. No ano de 2016 começou uma grande parceria. Uma parceria da inovação, uma parceria da tecnologia, do presente com o passado. Eu tive a honra de conhecer o professor Ricardo Trajano, que ele desenvolveu, inventou um aparelho de laser pequeno como se fosse uma caneta, e só que de alta potência. Fui fazer um curso com ele e eu aprendi que o laser dele se fundamenta em dois aspectos: sistema nervoso e circulação. Eu falei, mas é isso que eu uso na reflexologia, o sistema nervoso e circulação. Então, se eu usasse o laser na reflexologia com essa alta potência, será que eu obteria os mesmos resultados? E assim eu comecei a estudar por quase um ano. Quantos joules deveria ser usado, quais eram os pontos, como deveria ser inserido, tá, no contexto da reflexologia o laser. E deu certo. Deu certo porque no ano seguinte, de 2017, eu estabeleci os protocolos de como usar o laser. E então foi criado aqui no Brasil a Reflexo Laser Terapia, a única reflexologia sem dor. Então, para aquelas pessoas que pensavam, né, que não fazia reflexologia por causa da dor, agora não vão ter mais esse problema. Mas mais do que isso, ele é muito mais rápido, ele é muito mais preciso em algumas situações. E eu vou mostrar para vocês aqui dois casos que me surpreenderam e me deram certeza desse casamento perfeito da reflexo com o laser, formando a Reflexo Laser Terapia. E veja que bonito esses exemplos que eu vou te dar. A Júlia tinha 38 dias de idade quando a mãe me procurou super cansada, exausta, porque ela não parava de chorar. A Julinha, ela não se alimentava bem, porque ela tinha refluxo muito forte e metade do que ela comia ela vomitava. Então era fome constantemente e choro constantemente. Ao pegar o pé dela, eu vi o lado emocional dela, que a mãe tinha tido muita ansiedade durante a gravidez, principalmente nos últimos dias de gestação, e ela passou essa ansiedade e alguns medos para a menina. Com o laser eu comecei a trabalhar esses pontos do refluxo, esses pontos da ansiedade, para que melhorasse tudo de uma vez. Na segunda sessão ela já havia parado de chorar, estava se alimentando e dormindo melhor, sem refluxo. E 3 meses depois que começou o tratamento, a Júlia já estava assim, com uma felicidade muito plena, bem gordinha e muito saudável. A experiência da Reflexo Laser Terapia com a Ivete. A Ivete apareceu no meu consultório no ano de 2019 e ela nasceu com hipóxia, que é falta de oxigênio no cérebro ao nascer. E isso deixa várias sequelas no falar, no andar e numa série de coisas. E a Ivete, ela é essa jovem que vocês estão vendo aí, que é uma grande amiga minha hoje. Inclusive, ela me relatou nesse dia, lá no consultório, que havia passado em 2 médicos. E os 2 médicos disseram que, infelizmente, ela estava condenada a ficar com muitas dores nas costas e nos joelhos. E essas dores a impediriam de andar, impediriam de se levantar. E ela teria que ficar para o resto da vida dela numa cama, ou no máximo numa cadeira de rodas. Com esse prognóstico muito desagradável, né, ela chegou no meu consultório. Mas graças ao bom Deus Jeová, que nos dá sabedoria e nos ajuda muito nas nossas pesquisas e nossos estudos, eu apliquei a Reflexo Laser Terapia durante 20 minutos em pontos específicos no caso da Ivete. E eu gostaria que ela relatasse para vocês o que aconteceu após esses 20 minutos. Então, vamos ver
esse emocionante depoimento da Ivete. Ivete, você chegou aqui no meu consultório hoje, como você estava se sentindo? Estava doendo, Dor das pernas? então eu não conseguia levantar. Não conseguia levantar. E Eu estava doendo. muito bem. Como que você está agora? Meu, Tá doendo alguma coisa? não. Então, será que você consegue levantar agora? Deixa eu vir mais para trás um pouquinho só, espera um pouquinho. Isso. E como você está se sentindo agora? Meu, Mais confiante? confiante. Melhor ou sem dor? Não dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Ótimo, pode sentar de novo. E obrigado pela sua colaboração, que vai ser muito útil para muita gente. Obrigado, Ivete. E essa é a Ivete hoje. Essa é a Ivete hoje. Feliz, saudável e mais independente do que ela estava antes de conhecer a Reflexo Laser Terapia. Gente, é emocionante o que a reflexologia faz e agora, com essa inovação da modernidade, a Reflexo Laser Terapia. Em março de 2017, numa portaria do Ministério da Saúde, de número 849, incluiu a reflexoterapia com outras técnicas, a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares. O que significa que a partir de março de 2017, em todos os hospitais SUS do Brasil inteiro, municipais, estaduais e federais, a reflexoterapia poderia ser usada agora para integrar a medicina de hoje. Então é um grande avanço na nossa profissão, que aguardávamos há muitos anos e que agora já está no possível. E essa explicação, quando eu fui ler a explicação da reflexoterapia, eu fiquei realmente surpreso. Fiquei surpreso porque quando eu li o que era reflexoterapia, eu pude perceber que era exatamente o que dizia meu livro, que mais uma vez foi usado como referência agora para amparar uma lei, explicando cientificamente o que é reflexologia e os seus benefícios. E essa é a história da reflexologia. Um começo onde ninguém soube quem foram os gênios. E depois de anos chegou até o Egito, no palácio de Faraó. Depois foi para a China, atravessou o mundo inteiro indo para a China. Da China também atravessou o mundo inteiro depois até chegar na Alemanha. Fitzgerald atravessou o mundo para chegar na Alemanha. Depois levou para os Estados Unidos. Healy aprendeu a reflexologia, ficou só nos pés e não no corpo todo como Fitzgerald. Healy ensinou, junto com a sua esposa Elizabeth Eunice Ingham, e muitas pessoas que não eram médicos, diferentes de Fitzgerald, que só queria que médicos aprendessem. Eunice Ingham, depois ela continuou e ensinou Margaria Gotto, que foi para o Paraguai, e do Paraguai o Eric saiu do Brasil, ficou lá no Paraguai para aprender reflexologia, e eu aprendi reflexologia com o Eric. Depois de mim, o Marcel aprendeu a reflexologia, ele era engenheiro, agora ele é um excelente reflexoterapeuta e professor de reflexologia no IOR. Depois do Marcel veio a Isabel, que também está contribuindo muito, principalmente para questões emocionais.
E a pergunta é, e agora? Quem é o próximo da história? Será você? Espero que seja. E assim você vai entender e fazer parte da reflexologia. Esse mundo maravilhoso e apaixonante, principalmente pelos resultados, diante da simplicidade com que ela é empregada. Então, venha conhecer e se apaixonar, assim como nós, por essa técnica milenar. Muito antes da medicina aparecer, ela já existia, essa técnica da reflexologia podal, que não tinha esse nome, mas agora é conhecida assim no mundo inteiro. Seja muito bem-vindo à nossa história. E essa história, ela não acaba aqui. Essa é apenas a história da reflexologia por enquanto. Ainda temos muito mais para ser e fazer por ela.